Alô? E? Ah, tá ok. Já parou. Bem, tá funcionando esse? Testando. Ah, ah, agora foi. Pera, parou. Caramba, que som, hein? Bom, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, tudo bem com vocês? Legal. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite de estar aqui presente, participando aqui desse encontro da Semana de Consciência Negra, uma semana que, no meu ponto de vista, é uma das mais importantes no calendário da história do Brasil, anual da história do Brasil, porque, como vocês sabem, não existe democracia num país que tem racismo. Enquanto nós não enfrentarmos essa realidade, enquanto nós não combatermos isso como um problema de todos nós, que afeta todo mundo, porque a democracia é fundamental para a existência de uma sociedade livre, no meu ponto de vista, se o racismo existir, a democracia não existe. Da mesma forma como quando o machismo provoca os seus malefícios, tirando vidas de tantas mulheres, né? Quando hoje nós temos também o crime de feminicídio, eu vejo da mesma forma. E de outro também bastante covarde, tirando vidas de tantas mulheres, também a homofobia, né? Que também é um dos maiores males que existem no mundo, e no Brasil isso aqui é uma realidade extremamente forte. E eu falo covarde porque, veja, as pessoas geralmente não têm chances de reagir. Né? Tá boa altura aqui para vocês? Estou tentando regular aqui as pessoas não têm, muitas vezes, a condição de reagir. Muitas vezes elas estão sozinhas, mulheres estão sozinhas com seus maridos que batem, matam, esfolam as suas mulheres, seus companheiros. Muitas vezes mulheres lésbicas, homens gays estão sozinhos em determinados lugares e são pegos por pessoas que não aguentam ficar ao lado. Aí a realidade é que eles não aguentam ficar ao lado e cometem assassinatos, torturas, né? Chutes, surras de uma pessoa que não fez nada, ela só era uma pessoa que ela nem disse o que ela era e ela passa por isso. Então eu sou hoje um defensor, sou mais uma das pessoas que brada não somente contra o racismo, né, mas também brado contra qualquer forma heteronormativa, machista e que produz tantas dores. Eu só comecei a entender a dor dessas pessoas a hora que eu senti, quando eu comparei a minha dor por ser negro e sofrer o machismo e com essas pessoas, com essas mulheres e com esses homens gays e mulheres lésbicas. Então eu sou um cara contra isso. E essa covardia cotidiana que gera tantos males,
ela acontece quase todas as horas e, na maior parte das vezes, pela essa imagem que eu estou mostrando a vocês, né, as pessoas, uma parte dessas pessoas acha que as demais não merecem espaço para a existência. Elas não são consideradas gente, pessoas. Todos os dias eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou gente, que eu sou um ser humano. Mas você fala, mas você é um ser humano? Sim, quando eu estou aqui, quando estou na minha sala de aula, quando estou em vários lugares. Mas muitas vezes eu vou na minha feira e pessoas brancas se posicionam na minha frente, se fecham na minha frente, acham que podem cruzar o meu caminho porque me acham menor porque eu sou negro. Isso é uma extrema violência. Né? Porque você pode ficar no meio do meu caminho, sabendo que eu estou andando, ou se, na maior parte das vezes, se posiciona porque fala, bom, ele é negro, ele tem que dar a volta por mim. Isso é um ato extremamente covarde e duro, porque eu tenho que todo dia mostrar para essas pessoas que eu sou gente. E eu tenho que me posicionar o tempo todo. Cansa. É extremamente cansativo. Tem que todo dia mostrar para a pessoa que eu sou gente. Mesmo pessoas que se acham brancas e são negras, elas, em certos momentos, elas não conseguem perceber que elas são negras. E não conseguem entender porque alguma coisa aconteceu. Eu falo, aconteceu porque você é negro. Ou te entenderam quanto negro e quanto negra. E por mais que você se entenda com uma pessoa branca. É um problema que você tem que resolver consigo mesmo. Isso não é mimimi. Vai ser um direito. Obviamente, a minha situação hoje é muito mais confortável do que foi do meu pai, que foi do meu avô, que foi do meu bisavô, que a situação nessa época realmente era que, se hoje eu tenho que me esforçar para ser gente, naquela época, na época deles, uma boa parte eu achava que ele realmente não era gente, né? Porque eu não consigo compreender como, por exemplo, uma das coisas que eu achei terrível, né? Como é que o povo judeu, né, em pleno clube da Hebraica, acha graça de uma pessoa, de um candidato que fala em arroba, fala que peso de um quilombola é arroba. Isso é vergonhoso para parte desse povo judeu, que eu defendo, mas isso foi uma vergonha para o povo judeu. Pelo menos eu, quanto negro, eu tenho raiva até hoje disso, porque o povo judeu sofreu imensamente desde o século XIX, e quando chega ao século XX, ele perde boa parte dele na Alemanha e boa parte da Europa, se ferra. E aí chegam os seus descendentes nos dias de hoje e riem quando um presidente, um candidato a presidente, agora a presidente, fala em arroba e ri. Ninguém levantou e falou, cala a boca, você não pode falar um negócio desse, isso é criminoso. Esse clube tem que se fechar agora para esse homem, porque não pode fazer isso. Porque é isso. É aquela velha história que parece cansativa, mas existe. Falaram do povo tal, eu me calei. Perseguiram falando de tal, eu me calei. Um dia perseguiram vocês. Certo? Então são situações como estas que me fazem mostrar que eu preciso estar em vários lugares militando. Eu sou professor universitário, sou professor associado, nível 3, blá blá blá, quase professor titular, mas ontem, né, eu estava numa escola em São João de Meriti para discutir sobre racismo com os alunos à noite. Estou em outras escolas. A maior parte dos meus colegas universitários são intelectuais, como eu, e não acham que o espaço deles é numa escola, para falar com a molecada mais nova que eles têm que se manter vivos, porque eles não sabem que são negros, alguns deles, e eles morrem sem saber porque eles estão morrendo porque são negros e negras. Mas eu vou nas escolas, que eles têm que se manter vivos, fundamental, porque eles não sabem que são negros, alguns deles. Eu vou a todos os lugares que me convidarem com escolas para discutir, porque eu fico vendo isso aqui. Vocês, muitas vezes, pode ser que vocês olhem para isso aqui e não percebam o que está acontecendo aqui nessas imagens. Vamos lê-la? Vamos lê-la? Vou mostrar uma coisa para vocês. Nessa imagem aqui, que 16 anos antes
Arthur Bispo do Rosário entrar na Marinha, ele foi marinheiro, né? 16 anos antes dele entrar, né? Ele estava nascendo, estava acontecendo uma revolta na Baía da Guanabara. Vocês olharem aqui, lá atrás está o Pão de Açúcar, estão reparando? Isso aqui é a nossa Baía da Guanabara, né? Tudo bem? Dá para enxergar aqui? Dá. O que acontece aqui? Quem é militar, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu uma revolta de marinheiros em plena Baía da Guanabara, a famosa revolta da Chibata. Uma revolta imensa que teve no Rio de Janeiro. Aquela revolta que muitas vezes você olha assim, bom, se fosse os Estados Unidos, isso nunca... Está tranquilo. Se fosse os Estados Unidos, isso aqui, como um amigo meu fala, teria dado 100 livros. Era como se os navios da Marinha Americana pegassem os canhões dos navios nucleares e virassem contra todo aquele corredor que tem lá a Câmara, né, e a presidência, a Casa Branca, né, passando pela Casa Branca. Então pegassem e derrubassem aquilo tudo, né? E os caras fizeram isso aqui no Rio de Janeiro em 1910. Qual o grande barato que tem aqui, que eu me ligo? Nesse momento aqui, os marinheiros ficaram com esses navios durante 4 dias. Viajando pela cidade, curtindo a cidade, ameaçando a cidade de bombardeio, se não acabassem com os terríveis castigos corporais. Né? Os terríveis castigos corporais. Que castigos eram esses? E aí o Arthur Bispo do Rosário me lembra muito, quando eu vejo a aula do Bispo do Rosário, pelos nós de marinheiro que estão em boa parte das suas peças, né? Em uma parte das suas peças. E na sala, numa das salas, na exposição aqui em cima, tem vários navios, né? Que é a chibata, né? Que cada um fazia o chicote, a chibata, da sua forma como eles queriam. Então usavam fios de marinheiro, fios de tecido, ferro, linha americana. E tinha uns que eram mais terríveis, que eles pegavam, olha que loucura, que chega o ser humano, né? Eles pegavam uma corda, transpassavam pela corda, aquela corda de sisal, todo mundo conhece, aquela que o pessoal usava para tirar água de poço, né? O cara pegava e furava uns pregos nela, passava uns pregos nela. Aí botava no balde com água para a corda inchar. Então ficava só a pontinha dos pregos, né? E aí tirava a corda e começava a dar lambada nas costas dos caras. Esse é um tipo de chibata que era usado. Vocês verem que o negócio não era simples. Então, a possibilidade das pessoas estarem com as costas lanhadas é muito grande. A maior parte desses marinheiros tinha esse tipo de problema. E eles se revoltam. Uma das questões que eles têm é uma revolta contra isso. Aí muita gente fala assim, a revolta da chibata. Eu particularmente não gosto muito desse título, que parece que os caras lutaram contra a chibata. Não, isso é pouco. Não. Porque não foi uma revolta assim, tipo, me deu uma chicotada, eu vou, sabe? Não, uma revolta reativa. Não é reativa. Sim, deu uma lambada, eu vou... Não, ela era propositiva. Ela tinha uma proposta muito mais longa, é isso que as pessoas, quando bota a revolta da chibata, diminui o que aquilo foi. Foi muito mais. Porque os caras, sabe o que elas tinham? A maior parte desses caras aqui, 90% desses marinheiros revoltados eram negros. E sabe que a coisa que mais incomodou? Eles tinham um projeto de mudança, um projeto político de mudança total na marinha de guerra. Já viu o preto pensar? Preto propor? Porra, não pode falar isso. Não pode falar que os caras propuseram algo maior. Então, isso eu discuti na minha tese, doutorado. Me deu uma chicotada, eu vou... Virou livro, eu depois boto meu nome, vocês procurem aí, tem esse livro hoje, né? Eu não trouxe, enfim, mas é algo que eu discuto bastante na minha tese. E o mais importante que eu vejo é essa posição, né, dos caras fazendo esse tipo de proposição. Isso assusta. Porque o cara fala, não, pô, me deu uma pancada, você... Não, bicho, olha só, você me deu uma pancada, eu vou ficar quieto. Eles começam a se reunir e falam, olha, não adianta só falar para os caras que tem que acabar com o castigo. Tem que propor alguma coisa para mudar esse castigo. Então isso é complicado. E nesse dia aqui, eles entregaram os navios, prometeram a eles a anistia. Então, pode prometer anistia o quê?
perdão. Os caras aceitaram a anistia. Essa revolta saiu no mundo todo, New York Times. Primeira capa do New York Times, primeira capa do Le Monde, não era o Le Monde, mas de outro jornal francês que agora não me vem à memória. Na Inglaterra, Portugal. O negócio foi incrível, foi uma revolta incrível. Essa que aconteceu, de grandes proporções. Tá? Nesse dia aqui, eles estão entregando os navios. Estão entregando os navios ao oficial. Eu vou voltar ao início da nossa conversa. Bom, o que acontece aqui? Quem é militar, quem já foi militar, sabe que geralmente assim, você tem um pelotão, 10 soldados sob o seu comando, você é um cabo. Você bota lá sentido, bota eles ficarem aqui distantes, aí fica todo mundo certinho, formado. Quando o pelotão está formado direitinho, você chega como cabo, passa para o sargento comando. E você fica entra para a fileira. Aí o sargento começa a comandar o pelotão. Marcha para cá, marcha para lá, aquelas coisas todas que os militares fazem. O sargento pode passar o quê? Para um tenente. Ele não vai passar direto para o capitão, ele vai passar para o tenente, porque tem hierarquia. Sabe? Tem hierarquia. Essa coisa de sargento, melhor, capitão passar direto para general, sabe como é que é? Não dá. Entendeu? Não dá, né? Não dá. Então, assim, você tem hierarquia e disciplina. Isso é o básico do militarismo, né? Então, o sargento vai passar para o tenente vai passar para o capitão vai passar para um tenente, um major, tá certo? No máximo, um tenente-coronel. O tenente-coronel vai passar para um coronel, o coronel para o general. Tá certo? Acabou. Aqui é um capitão de corveta. Tem um capitão de corveta, né? Tem todos os capitães de mar e guerra e tal, sei o que. Beleza. Agora você imagina que de repente um bando de marinheiros se revolta contra os castigos corporais e na hora de entregar o navio, quem vai entregar, passar o comando do maior navio que havia no mundo na época, que era o Minas Gerais, o maior navio do mundo, mais poderoso do mundo. Mais poderoso que o Potemkin, aquele que se revoltou na esquadra russa em 1905, que foi um filme fantástico do Eisenstein, de 1925, é um filme incrível, para quem não conhece, quem não conheceu, deve ver. Ele vai pegar, passar um cabo, vai passar o comando de todo o navio para um capitão de mar e guerra. Para esse capitão de mar e guerra, isso é humilhante. Como é que eu vou receber o comando de um navio de um reles cabo? Não pode. Isso é absurdo. Então vocês reparem, quando se passa o comando, geralmente tem toda aquela situação de pés juntos, posição ereta, forte, né, direcionada para a pessoa. Esse marinheiro aqui, ele está armado, então essa é uma posição de sentido, que ele segura um mosquetão assim. Então essa é uma posição de sentido, né? Esse aqui está, como ele não está armado, ele está fazendo assim com o braço, com a mão. Esse aqui também. O que o capitão está fazendo? Ele está andando. Reparem que está toda a cerimônia e ele está se prontando para andar, tá? Porque ele está se sentindo extremamente humilhado nessa situação em que ele está aqui. Essa é uma questão de uma inversão de valores e de posições que ele não suporta. Tanto é que isso é tão caro, essa foto é tão cara que no outro dia, de uma semana depois, eles vão fazer uma charge, né, baseada justamente na inversão de valores, na inversão de tudo, como está tudo errado. Quem domina não é negro dominar branco, é branco dominar negro. Então, vocês reparem que esse capitão de corveta, ele está com um dolman, essa roupa, essa farda, um dolman azul, né? Como é preto e branco, fica escuro, mas é um dolman azul. Agora, se vocês olharem o que eles vão fazer no outro dia, estão reparando a inversão? Vocês reparem que, em primeiro lugar, o dolman não é azul, é branco.
Os marinheiros são brancos, tá certo? São homens brancos, e é um indivíduo negro, tá certo? Então ele trabalha com contraste entre um e outro, né? Então, se vocês perceberem, isso fica bem mais claro dessa forma, bem mais presente dessa forma. E aqui, vocês podem reparar que esse indivíduo, ele tem todo o formato siamesco, tá vendo? Ele na verdade, se vocês olharem aqui, é um chimpanzé, um macaco, né? Que eles estão fazendo aqui. O braço é curvado, a perna é curvada, as mãos são assim, né? Então isso, na época, era extremamente risível, né? Porque como é que isso pode acontecer na história do Brasil? E esse indivíduo que está aí é um cara que ficou extremamente famoso na época, que foi o João Cândido Felisberto, que é esse homem aqui, esse homem negro. Ele agora, está em discussão de entrar para o livro dos heróis da pátria, assim como foi Luz Gama e tantos outros homens, por causa dessa luta contra a chibata, essa luta pela dignidade humana, tá? Ele é que foi perseguido. Esse homem, ele vai ser expulso, vai ficar 2 anos recluso, isolado, numa cela. Antes, ele é jogado numa cela com mais de 18 homens, e esses homens morrem asfixiados. Ela é tão pequena e fechada que os homens morrem asfixiados em cal. A cal, acabou. Ela com a cal evapora, ela sobe, 16 homens morrem asfixiados, porque o comandante do batalhão, o que o comandante fez? O comandante foi para o clube naval e levou a chave da cela. Então os caras se debatiam, gritavam e morreram asfixiados. Eles jogaram a cal diluída em água, e a água evaporou, a cal subiu e eles morreram asfixiados. E a causa mortes foi insolação. O médico deu insolação, e uma semana depois ele foi para o jornal desmentir, falar que eles tinham morrido realmente asfixiados em cal. O João Cândido, ele ficou 2 anos preso, e nesses 2 anos ele começou a sofrer delírios, ouvir vozes, né? É uma situação que todo mundo começou a dizer que ele estava doente, tinha apresentado doença mental. E ele foi tratado, ele foi internado e foi tratado pelo próprio Juliano Moreira. E o Juliano Moreira falou: olha, esse homem, na verdade, ele não tem problema mental algum. Esse homem tem uma crise, ele está passando por um processo de silenciamento, isolamento, ele não podia ver nada, não podia pegar jornais, não podia nada. E ele passou por um trauma de 16 pessoas que morreram ao lado dele, e ele ficava ouvindo os sons, os gritos desses colegas pedindo ajuda, né? Então, João Cândido depois, a vida dele vai ser uma vida extremamente difícil, pobre, duro, não consegue emprego. Ele vai trabalhar o resto da vida dele vendendo peixe na Praça 15, né? E morando em São João de Meriti. Ele era gaúcho, mas ele vai morar em São João de Meriti, lá que ele vai viver o resto dos seus dias. Então, quando eu olho para o João Cândido, eu lembro muito também, penso muito na realidade de diversos homens negros e mulheres negras que viveram essa realidade, como o próprio Bispo do Rosário. Você olha a trajetória do Bispo do Rosário, as formas que ele tentou sobreviver às dificuldades pelas quais ele passou, são incríveis. É a história do povo negro, é a história, trabalhou com isso, trabalhou com aquilo, trabalhou não sei o quê, e não dá um passo adiante. Sim, você tenta dar um passo adiante e tem 2 para trás, jogam você para trás, né? Outro homem desse período também, que eu prefiro chamá-la porque em respeito a ela, a memória dela, é a Madame Satã, né? É outra também que foi trocada por um burro quando menino, né? E vai ser violentado, vai sofrer diversos horrores ao longo da sua vida, embora vá ser muito feliz com as escolhas, com as conquistas que ela fez na vida dela. Então, gente,
Todos esses homens que a gente falou aqui e outras mulheres que nós não falamos, sofreram a covardia do racismo. Perderam muito das suas vidas pelos problemas do racismo no Brasil. E é um pouco disso que nós estamos querendo fazer aqui, né? Lutar para que esse racismo diminua, pelo menos, para que nossos filhos, né, e filhas no futuro possam ser um pouco mais felizes. Obrigado. Bem, agora eu vou passar a palavra ao professor Hildeberto Martins. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, em especial na figura do João, um amigo, agradeço. Gostaria também de agradecer toda a equipe que está organizando o evento. E, como o professor Álvaro falou, é bastante importante a gente estar aqui nesse momento valorizando a Semana da Consciência Negra, já que a gente, como o professor também já falou, a gente vive uma sociedade bastante racista e que só nos últimos anos vem tentando, de alguma forma, discutir esse problema de maneira mais aprofundada, né? Não que essa questão não seja uma questão discutida no Brasil, né? A gente sabe muito bem que desde que o Brasil vai, num certo sentido, construir uma ideia de cidadania, a questão racial vai estar presente, né? Ou seja, quando o Brasil, a partir de determinado momento, começa a se pensar enquanto povo, ele começa a discutir que povo é esse e quem deve ser cidadão ou não cidadão no Brasil, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que é um pouco a minha fala nesse momento, né, se a gente começa a pensar um pouco sobre quando, né, a partir de que momento que o Brasil começa a ter uma discussão científica sobre o brasileiro, uma discussão científica sobre o povo brasileiro, você começa a inserir uma discussão racial e como você pode pensar a sociedade brasileira a partir da questão racial, né? Então é nesse sentido que eu vou falar um pouco sobre o surgimento ou a emergência de certos saberes psicológicos e a questão racial no Brasil e como isso, num certo sentido, vai afetar aquilo que eu chamo de elemento negro, né? Ou seja, como a partir de um determinado momento, né, certos discursos científicos vão começar a pensar a sociedade brasileira a partir da ideia de raça, né? Hoje todo mundo, na verdade, diz que a raça é um construto social, ou seja, não existe raça, biologicamente falando, ou seja, a própria biologia já desconstruiu essa ideia, mas dentro do debate político, social e histórico, muitos autores continuam usando a categoria raça como um construto social, como uma forma de pensar e problematizar certas práticas que continuam existindo e se perpetuando na sociedade, inclusive a sociedade brasileira. Ou seja, não é só o Brasil que passa por isso, mas na sociedade brasileira essa discussão racial, na verdade, é atravessada por uma ideia que é muito singular na sociedade brasileira, que é a ideia de cor. Então, nós pensamos, né, a questão racial no Brasil a partir de um espectro de cores. E, nesse sentido, também é bastante problemática a discussão sobre raça no Brasil. Porque, na verdade, né, a questão da definição de qual é a cor do brasileiro é uma questão bastante problemática e que vem sendo discutida ao longo de muito tempo, tá? Então, eu dei um nome, um título para essa apresentação, que seria mais ou menos esse, né? Seria esse: Labirintos diaspóricos, labirintos da loucura, o elemento negro nas teias da medicina, né? Por quê? Porque, na verdade, essa discussão, né, começa a partir do processo da diáspora africana, né? E que também, pelo Brasil ser esse país que vai ter, né, um processo de escravização da população negra bastante acentuado, né? Nós vamos ter a maior população negra fora da África,
e como isso vai afetar a sociedade brasileira, principalmente, como eu disse, a partir do momento que você discute, né, uma ideia de cidadania, uma ideia de povo brasileiro, né, e aqui no Brasil não foi diferente, ou seja, a partir da iminência do modelo republicano, você tem toda uma política, né, de exclusão social a partir dessa ideia de república. Não à toa, a implementação, a consolidação das políticas de saúde mental no Brasil, elas vão se consolidar a partir de 1890, ou seja, né, após a inauguração da República Brasileira. A gente sabe que a colônia Pedro II, ela é um decreto imperial, ou seja, ela é de 1841, mas só vai ser inaugurada em 1852, mas a regulamentação dela é só a partir de 1890, ou seja, o projeto de psiquiatrização da sociedade brasileira vai se consolidar a partir, né, da inauguração da República no Brasil. Não à toa, a colônia do Engenho de Dentro vai ser inaugurada em 1911 e a colônia Juliano Moreira a partir de 1921, né? E aqui, na verdade, só ganha o nome de colônia Juliano em 1935, se eu não me engano. Então, isso é todo um processo que vai sendo construído e consolidado a partir desse modelo republicano e de uma ideia de cidadania. Consequentemente, a partir dessa ideia de cidadania, né, você tem um projeto de embranquecimento da sociedade brasileira que vem se configurando desde o final do século XIX e que vai, num certo sentido, ganhar força e fôlego no início do século XX. E é claro que, como eu disse, o discurso científico vai ser de grande valia para essa discussão. Nesse sentido, é o que a gente tem, e que muitos autores já trabalharam e abordam, né, o surgimento da Escola Nina Rodrigues, né? Ou seja, a Escola Nina Rodrigues, na verdade, foi um projeto científico e higienista que vai, num certo sentido, se espraiar por uma série de áreas, né, de conhecimento. Uma dessas áreas de conhecimento é a psiquiatria, né? Ou seja, muitos teóricos da Escola Nina Rodrigues vão, num certo sentido, discutir o papel da psiquiatria, o papel da saúde mental no Brasil e como essa psiquiatria pode, num certo sentido, curar essa sociedade doente, porque degenerada, porque, na verdade, miscigenada. Então, o processo de miscigenação vai ser discutido pela psiquiatria, pela medicina da época, né? E é claro que essa discussão vai usar alguns conceitos caros à medicina da época, como o conceito de degeneração, né? Ou seja, uma parcela da sociedade brasileira é degenerada e, consequentemente, tem que ser tratada. Curiosamente, essa parcela degenerada é a negra, ou seja, se há uma parcela degenerada da sociedade brasileira, essa parcela da sociedade é a parcela negra. Portanto, essa parcela tem que ser, num certo sentido, alijada, excluída, para que essa sociedade possa ser curada a médio e longo prazo. Por isso que alguns desses teóricos vão preconizar que em 100 anos, 200 anos, a nossa sociedade vai ser totalmente branca a partir de um processo profilático, um processo de controle de uma parte dessa sociedade, de uma parcela dessa sociedade que era a parcela negra. Então você tem o Raimundo Nina Rodrigues, por exemplo, que é um médico que muitos chamam de médico baiano, mas ele era maranhense, né? Por isso que, curiosamente, a escola dele é a escola baiana, e ele, na verdade, não era baiano. Mas, curiosamente, tanto ele quanto Arthur Ramos, que também era considerado baiano e não era baiano, na verdade, né, era alagoano, né? Esses médicos, esses cientistas vão tentar, num certo sentido, definir o lugar do negro na sociedade brasileira. É claro que a visão deles não vai ser uma visão positiva, né? Ou seja, Nina Rodrigues, por exemplo, era um crítico da mestiçagem, da miscigenação, e achava que a única forma de salvar o Brasil era pela eliminação do elemento negro da sociedade brasileira, porque esse elemento era o elemento degenerado. Se era possível a cura da sociedade brasileira, só era possível pela exclusão desse segmento, desse elemento, dessa parcela da sociedade. E por isso ele vai usar, por exemplo, o conceito de degeneração, falando que essa população transmite, né,
determinadas características que impedem esse processo civilizatório, né? Arthur Ramos, que é um outro pensador dessa escola e que se considerava discípulo de Nina Rodrigues, vai ter uma visão que a gente pode considerar mais positiva, ou seja, ele vai dizer que o negro não é inatamente degenerado, mas que há, sim, um problema de atraso cultural e, consequentemente, a população negra, né, é atrasada culturalmente e é preciso educá-la para que ela possa, num certo sentido, contribuir de alguma maneira para esse processo de desenvolvimento civilizatório, né? E, falando um pouco da trajetória do Arthur Bispo, né, no mesmo ano que ele é internado, ou pelo menos no ano da primeira internação, né, que vai acontecer na véspera do Natal de 1938, né, nesse mesmo ano, né, o Leonídio Ribeiro, que é outro médico desse grupo, vai escrever e publicar um livro que é Homossexualismo e Endocrinologia, que vai também, nessa mesma linha, falar que essa parcela da sociedade negra, ela contribui negativamente para esse processo de degeneração da sociedade e, consequentemente, a medicina, aí no caso a medicina legal, tem que estabelecer um certo critério de separação e exclusão que vai para o campo da criminalização dessa parcela da população. Não à toa, o Leonídio vai fazer uma pesquisa com negros, e vai, num certo sentido, medir esses negros, tentando comprovar que essa parcela, por conta dessas medições, é uma parcela degenerada e, portanto, deve ser controlada de alguma maneira. Então, no mesmo ano que o Arthur Bispo vai ser encaminhado para o Hospício Pedro II, né? Ou seja, ele vai ser internado na véspera do Natal de 38, e ele vai para a Colônia Juliano, né? Vem para a Colônia Juliano em 1939, em janeiro de 39 ele é transferido para cá, né? Com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, né? Nesse mesmo ano, essa discussão médico-legal está em voga no Brasil e começa, num certo sentido, a criminalizar essa parcela da sociedade, já se afastando um pouco desse discurso da degenerescência, que está perdendo força, né, por uma série de razões, mas já vai utilizando um conceito que vai ser bastante importante também para a psiquiatria, que é a questão da anormalidade, né? Ou seja, todo sujeito desviante, na verdade, é um sujeito anormal, e o Juliano Moreira vai ser um dos grandes introdutores dessa ideia de anormalidade e o papel da psiquiatria, não mais num discurso tão moralizante como era num primeiro momento da psiquiatria, mas um discurso mais psicofisiológico, que vai tentar, num certo sentido, compreender como essa normalidade se produz e como você, num certo sentido, controla esses desvios e, consequentemente, estabelece uma melhor forma de controle social, né? Ou seja, aí todo um projeto de tentar fazer com que esse controle social seja menos, vamos dizer assim, violento e muito mais sutil, já que ainda continua vigorando a ideia de defesa social, ou seja, é preciso que a ciência crie mecanismos eficazes para o controle e a defesa social, na tentativa de construir uma sociedade mais harmônica, porque mais equilibrada, né? E nesse sentido também você vê uma certa suavização do discurso discriminatório e, consequentemente, vamos dizer assim, a emergência daquilo que vamos chamar, e até hoje chamamos, de democracia racial. Ou seja, né, você começa a ver no Brasil a ideia de que, não, o Brasil não é excludente racialmente, né? Porque, na verdade, nós vivemos uma democracia racial. Na verdade, o que há aqui é uma tentativa de controlar essa sociedade, porque é preciso que ela seja uma sociedade mais civilizada, mais organizada, e o papel da ciência é criar, construir esses caminhos, apontar esses caminhos, né? E é também nesse sentido que a medicina e a psiquiatria também vão começar a usar, vamos dizer, ideias e conceitos muito mais modernos
e menos, vamos dizer, violentos na tentativa de fazer esse controle. Mas o que não muda, ou seja, do final do século XIX para o início do século XX, é a parcela da população que entra no manicômio, ou seja, continua sendo, né, a grande maioria dessa população que vai ser atendida é população negra e pobre da sociedade brasileira, ou seja, o perfil não muda, o discurso ter mudado, ou seja, você tem um discurso mais moderno, mais modernizante, mais científico, mas o que acontece é que essa população que vai adentrar esse espaço e ser excluída vai ser a população negra, né? E se a gente parar para pensar que esse processo de exclusão é um processo de exclusão permanente, ou seja, se a proposta da medicina é curar esse paciente, se a proposta da ciência, num certo sentido, é fazer com que esse sujeito seja reintegrado à sociedade, isso vai ser pouco eficaz. Porque, na verdade, esse sujeito, quando entra no manicômio, ele não sai mais, né? Ou seja, toda política de tratamento, né, de cuidado, vai ser, na verdade, uma política de exclusão. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem, mas tem um caso famoso na década de 20, no final da década de 20 e início da década de 30, que é o caso Febrônio Índio do Brasil. Tá? Febrônio Índio do Brasil, na verdade, vai ser um mulato, né? Ou seja, ele é identificado assim na sua ficha criminal, depois na sua ficha médica. Na verdade, o Leonídio Ribeiro, como eu citei, que faz parte da escola Nina Rodrigues, o Leonídio Ribeiro vai chamá-lo de mestiço, e, na verdade, para ele, a sua doença é produto dessa degeneração, né? Ou seja, toda a tese do Leonídio vai nesse sentido. O Febrônio do Brasil, ele vai ser acusado de crimes e vai ser o primeiro paciente do manicômio judiciário Heitor Carrilho, né? Que ficava ali no centro da cidade. O Febrônio Índio do Brasil entra na década de 20 e morre no manicômio judiciário. Ou seja, o Febrônio Índio do Brasil nunca saiu do manicômio judiciário. Ou seja, o tratamento dele foi um tratamento permanente, mesmo que a proposta seja de reeducação, de reintegração e de cura, né? A mesma coisa aconteceu com Arthur Bispo, né? Ou seja, a mesma coisa aconteceu com várias pessoas que foram, num determinado momento da história da sociedade brasileira, diagnosticada como sujeito perigoso ou desviante, né? E perigoso e desviante aos olhos da ciência, aos olhos da medicina, aos olhos da psiquiatria, aos olhos da psicologia, aos olhos da psicanálise, né? Ou seja, o quanto esses saberes psicológicos também vão ser instrumento, né, de exclusão social e, num certo sentido, vão fazer com que esses sujeitos tenham as suas vozes silenciadas, mesmo que, num segundo momento, esses mesmos sujeitos, pela sua produção, sejam resgatados historicamente. E essa é uma das grandes contribuições da exposição Quilombo do Rosário, né? Ou seja, mostrar esse lado humano, essa produção que, mesmo que num determinado momento tenha sido alijada, excluída, está aí presente e se faz presente por outros olhares também desses mesmos saberes, né? A gente não pode ignorar que a ciência também é uma faca de dois legumes, né? Ou seja, essa ciência que exclui também ela pode ser produtiva e potente. E eu acho que a grande contribuição de um debate como esse é ver o que a gente pode, num certo sentido, fazer ao revisar o nosso passado, a nossa história. Porque se a gente for parar para pensar, essa Semana da Consciência Negra é produto de uma revisão histórica. Porque antes a gente comemorava, né, no dia 13 de maio, até que os movimentos sociais, a militância negra, num certo sentido, criticasse essa forma de ver essa realidade e se impusesse como agente histórico dessa reconstrução. E, nesse sentido, hoje,
né, nessa semana de novembro, nós estamos comemorando o Dia da Consciência Negra. E a gente pode e deve fazer isso em relação a todas as questões que constroem essa sociedade. Tá? Aí eu termino minha fala aqui. Obrigado. Bem, agora por último, passo a palavra a Carolina Rocha. Boa tarde a todas e todos e todas, né? Quem também não está nessa divisão binária de gênero. Queria agradecer primeiro o convite ao João, agradecer a organização do evento. Acho que é fundamental a gente ter um evento como esse para falar de Arthur Bispo do Rosário. Enfim, quando o João me convidou, eu pensei, João, mas eu não estudo o Arthur, não estou na área da arte diretamente, né? E aí ele falou assim, não, mas Arthur é a trajetória dos homens e mulheres negros no Brasil, né? Então também a minha história, também a história do Álvaro, também a história do Edelberto, também é a história de todos e todas nós. Então, agradecer o carinho da Diana, porque eu estou vindo de outro evento, e aí me desculpo pelo atraso, mas esse Novembro Negro está muito agitado, e que bom por isso. Temos eventos na cidade inteira, muitas mesas, muitos debates, e eu estou vindo de um outro evento, e cheguei um pouco atrasada, me desculpar também com o Álvaro, que estava aqui com vocês, e agradecer o carinho da Diana por ter trazido uma comidinha aqui, porque eu ainda não tinha almoçado. E eu acho que, se a gente está falando de cultura afro-brasileira e de Novembro Negro, a gente começa falando de afetividade, né? Porque é a afetividade que marca os nossos caminhos. Então, obrigada pelo acolhimento a todas e todos aqui. É difícil falar depois do Álvaro e do Edelberto, né? Que são pessoas que têm trabalhos que eu admiro, consistentes. Acho que foram falas muito importantes. E eu fiquei pensando muito essa semana, fui provocada a pesquisar mais sobre o Arthur Bispo do Rosário e fui ver alguns vídeos da colônia Juliano Moreira de época, né? Alguns vídeos da década de 30 e 40. Né? Então, quando eu cheguei aqui de carro no espaço, aquele estranhamento, porque os vídeos me emocionaram bastante, eu fiquei muito impactada. Ainda estou, porque por mais que a gente reforce que esse sistema manicomial é genocida e etnocida do nosso povo, e é muito difícil você se deparar com as imagens, né? Então, um exercício que eu convido a quem ainda não fez e tiver estômago fazer, porque é você enxergar qual é o lugar de desumanização dessa população negra na sociedade brasileira. E esse lugar do manicômio, que é um lugar majoritariamente negro, né? Bom, eu acho que tem muitas questões em torno do bispo, e olhando a história do bispo, e aí pensando na minha própria trajetória de estudos, né, que é uma trajetória de estudo da religião, de estar nos estudos da religião, eu fiquei pensando que se o Bispo do Rosário nascesse no século XVIII, ele provavelmente estaria processado pela Inquisição. E aí, como que ao longo da nossa história, né, como que um homem negro poderia ser visto, um homem como o Bispo do Rosário? Então, se ele fosse do século XV até o século XVIII, ele estaria com certeza nos cárceres da Inquisição, visto como um homem perigoso e herético, né? Porque falar que está fazendo uma obra de Deus, falar que está fazendo uma obra em nome do Cristo e depois falar que é o próprio Cristo, sem dúvida, a Igreja Católica, o cristianismo oficial, institucional, o consideraria um herege. Não considerou outros que estavam em outra posição que não era a do bispo, enquanto um homem negro, né? Se o bispo tivesse em alguma outra... Agradecer ao meu interlocutor, que está aqui desde antes, conversando comigo e super participando. Super importante essa energia das crianças. E se o bispo tivesse numa outra posição que não de um homem negro, se ele tivesse num outro lugar, ele provavelmente poderia ter sido considerado, inclusive, um santo, poderia ter sido beatificado. Mas o bispo, na condição de um homem negro do povo, herege ou louco, né? Então, você só tem
esses dois caminhos. Mas no século XVIII, com certeza louco, com certeza estaria acusando ele de fazer um pacto com o diabo, né? Como foram vários dos nossos homens e mulheres negras no Brasil processados e denunciados na Inquisição. E aí não só por manterem suas práticas mágico-religiosas, que eram vistas como obra do diabo e, portanto, criminalizadas, né? Que estavam fora de um padrão de uma magia branca e cristã, né? Porque o catolicismo é cheio de magia, né? Costumo brincar com isso. O que é o incensário? O que é o domingo de Ramos, né? Tem magia, só que é uma magia institucionalizada, uma magia oficial. E aí é uma magia que é milagre, é uma magia que é santificada. E a magia popular, das práticas populares, e principalmente dessas práticas mágico-religiosas, tanto ameríndias quanto africanas, foram totalmente ligadas a um potencial do negativo, do maléfico, do ruim, né? Então, o bispo provavelmente seria chamado de herege, né? Está querendo tomar o lugar de Cristo, está dizendo que é capaz. Imagina um homem negro dizer que está fazendo uma obra para Cristo, né? Então, entendam aí a gravidade da sua heresia diante de um cristianismo oficial, né? E aí fiquei pensando muito nisso. Vários processos da Inquisição, para quem não sabe, a Inquisição foi um tribunal religioso e também régio, que tratou de cuidar dos crimes de fé aqui na colônia, né, no Brasil. Também tinha na Europa vários tribunais, mas na colônia aqui no Brasil a gente teve também, estava ligado a Lisboa, nossos colonizadores portugueses. E, com certeza, o bispo seria julgado aí pelo seu crime de fé. Tem vários ameríndios e africanos que falaram, que estavam nos processos aí dessa instituição por dizerem se comunicar com Deus, se comunicar com Cristo, se comunicar com os santos, e que foram processados, né? Então, assim, o bispo já quebra, né, com vários paradigmas e já é aí completamente transgressor em termos de estar falando e estar dessacralizando, né, esse cristianismo e esse catolicismo oficial aí, que permite que apenas alguns homens autorizados possam estar falando por ele ou estar com o seu poder, né? E aí fiquei pensando muito na história do Arthur Bispo do Rosário, que também é história. Eu vim de uma mesa agora para falar do pós-abolição. A gente estava fazendo a reflexão de que a abolição é essa, né? A abolição entre aspas, né? Então, como que foi essa abolição da escravatura no Brasil? E o bispo faz uma trajetória, o Álvaro já falou disso, né, de muitos homens negros brasileiros, né, em que você não está na condição de escravo, né, escravizado, mas você tem que estar institucionalmente controlado, né, com os corpos negros institucionalmente controlados de alguma forma. Então, você tem alguns caminhos possíveis, né, e aí, tirando todo o racismo, toda a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Então, um caminho possível é as Forças Armadas, né? Então, você vai para a Marinha, vai para o Exército, é um caminho possível. Foi o caminho do meu pai, por exemplo, também, né? É um dos caminhos. Meu pai também passou pela Marinha. E o outro caminho é essa de se multiplicar em 1000 trabalhos, né? A maioria trabalhos informais, para poder sobreviver, né? Bom, eu fiquei pensando que, na verdade, acho que tudo que a gente falou aqui, a gente está falando de uma disputa de narrativa, né? Como que a gente consegue construir narrativas outras fora de um padrão colonizador, branco, eurocêntrico e cristão. Então, a arte do Bispo do Rosário é uma narrativa transgressora. E aí, falando de bispo, como eu trabalho hoje, para além de religião, trabalho com escrita e uma literatura de mulheres negras, eu não podia deixar de trazer para vocês Carolina Maria de Jesus. E aí eu liguei imediatamente, assim, o caminho que eu fiz foi... Todo mundo aqui, alguém conhece Carolina Maria de Jesus? Quarto de Despejo, eu trouxe ele aqui, é o principal livro dela, é o mais conhecido, mas a maioria das pessoas ainda não conhece Carolina Maria de Jesus. Aqui levantaram poucas mãos, né? Então, Carolina Maria de Jesus, escritora negra, né? Tem livros traduzidos em mais de 14 línguas, leitura obrigatória fora do Brasil, e a gente ainda não conhece Carolina aqui. E Carolina está contemporânea a Arthur Bispo do Rosário. Eles são contemporâneos. Por que o livro se chama Quarto de Despejo? Alguém sabe?
Quarto de despejo é como a Carolina vai dizer que é a favela. Então a Carolina vai dizer, a favela é o quarto de despejo da sociedade brasileira. Ou seja, tudo que a sociedade brasileira não quer, que é indesejável, que é dejeto, é que ela vê a favela. Então a favela é tudo que essa sociedade brasileira não quer. Não quer ver, não quer dialogar, não quer enxergar, que não tem plena cidadania, né? É o caos urbanístico, não é isso? Então é um problema que a cidade precisa resolver. Então a favela é um problema a ser resolvido, né? E aí eu fiquei pensando como que esse espaço do manicômio é o quarto de despejo também. Porque a ideia dessas pessoas que são loucas, usando o entre aspas, né? Porque a gente tem todo o imaginário social dessa loucura, racial e social, essa loucura também é construída, porque a gente tem um paradigma de normalidade, que é das pessoas brancas, europeias, cristãs, não é isso? Então, o manicômio também é o quarto de despejo da cidade, né? E aí também está nesses manicômios o que essa cidade considera indesejável. E aí você tira do convívio social, você controla esses corpos, a ideia seria reinserir, né, como o Edelberto falou, mas isso não acontece, e a mesma coisa penitenciária, né, gente, os presídios. Então, é uma prisão, é uma outra forma de prisão, né? E você diz que essas pessoas não estão aptas a conviver socialmente. São as pessoas perigosas, e aí na favela é a mesma coisa, não é? São as classes perigosas, não é isso? Tem uma ampla bibliografia falando disso. Então você tem toda uma criminalização do ser negro, do ser pobre, e você confina essas pessoas, né? Você institucionaliza nesses espaços para controlar. E aí você tem um bispo, e aí você tem Carolina, né? E aí você tem a população negra, mais uma vez, de forma criativa, revolucionária, insubordinada, mostrando para a gente que não tem como prender, que existe uma liberdade possível dentro de todas as amarras históricas em que se colocou essa população. E aí o bispo está transgredindo, a Carolina está transgredindo, e eu pergunto a vocês, foi só o bispo e a Carolina? Quantas escritoras negras, com tantos livros publicados, Carolina favelada, negra, foi catadora de lixo, empregada doméstica, vendia papelão, estudou até a 3ª série primária e tem uma dezena de livros. Arthur Bispo do Rosário, com toda a obra dele, né, que dá nome no museu que a gente está. Pergunto a vocês, será que existiu só um Arthur e uma Carolina? Não. Com certeza existem dezenas de Carolinas e existiram muitos outros Arthur. Só que como que essa história é, muito entre aspas, revelada para nós? Porque essa narrativa transgressora, ela interessa? Ela interessa para a sua sociedade? Quantas obras devem ter ido para o lixo? Quantos papéis devem ter sido rasgados? Porque a nossa potência criativa é imensa. É só a gente entrar numa favela e ver tudo que está sendo produzido, tudo que está sendo feito. É só a gente entrar dentro dos presídios. É só a gente entrar dentro dos manicômios. É muita produção, é muita potência criativa. Só que o que se faz com isso? Né? É essa narrativa que a sociedade quer ecoar? Né? Então, não é essa narrativa que interessa, né? Então, a gente fica com a impressão de que são excepcionais, 1 em 1000, e realmente tem que ter uma excepcionalidade para poder vencer todas as violências que esse sistema impõe. E ainda assim, conseguir estar produzindo criativamente, é preciso, né? E Carolina não é ingênua, e ela fala muito sobre isso. Ela fala, o lugar da escrita é um lugar de privilégio, porque o lugar da escrita pressupõe, o básico que pressupõe é o ócio. Você precisa de ócio para escrever. Ninguém escreve sem ter ócio. Precisa de ócio para pensar e escrever. E quem é que tem tempo para o ócio? Não é essa população negra. Essa população negra, como a gente já falou aqui, está se dividindo em quantos trabalhos? Em quantos trabalhos diferentes? Em quantas lutas cotidianas? Então, é um lugar de privilégio. Mas é um lugar de privilégio que a gente também acessa vencendo tudo isso, né? E aí, lógico, não por meritocracia, mas por 1000 fatores em volta que contribuem para que aquilo aconteça, né? E aí sempre tem uma base, sempre tem apoio, sempre tem muita gente em volta, né?
O bispo também usava sucata, né? Usava o lixo para fazer sua arte, né? E Carolina catava lixo. Carolina, para escrever, escrevia. Para ler e escrever, Carolina lia bula de remédio, lia livros que eram jogados no lixo. Então, como que do lixo você consegue produzir arte, né? Porque a escrita também é arte, né? A gente nunca pensa muito nesse lugar, né? A gente pensa a escrita como muito ligada às artes plásticas, né? Pintura, né? A escultura, mas não pensa que o bordado de Arthur, arte, não pensa que livro é arte, essa escrita criativa é arte, né? E como que você vai reinterpretando, né? Quando o bispo ousava reconstruir o mundo, né? E reinterpretá-lo para Deus, né? Que é uma ousadia imensa, era realmente dar um outro lugar para esse mundo, né? E era um outro mundo que também Carolina estava ali reconstruindo e reorganizando, né? E onde buscavam sua liberdade, apesar de estarem presos com todas as opressões que a gente já falou aqui. 10 minutos. Ah, tá. Bom, enfim, pensar... E aí, quem não conhece, né, a história de Barbacena, que é chamada o Holocausto Brasileiro, né, em que mais de 60 mil negros foram mortos, né, não morreram, foram mortos. É importante a gente botar as palavras nisso. E além do genocídio físico do Estado degradante desses manicômios, pensar também em todo o etnocídio, né? Você não está só matando corpos, mas você está matando espiritualidade, você está matando potências criativas, você está matando formas outras de conhecimento, de ver o mundo, que muitas vezes são interpretadas como desviantes, né? Desviantes de um paradigma de normalidade e neutralidade que a gente tem, né? E aí pensar, né? Eu acho que é um esforço de um pensamento de estética contemporânea, que é de ver a arte, na verdade, na relação com o cotidiano e com a vida. E durante muito tempo a relação da arte foi uma relação do que estava distante, né, do que era inalcançável, do que não estava disponível, né, de uma iluminação, né, sobrenatural que faz o grande escritor ou o grande artista produzir. E eu acho que o esforço recente, principalmente dos museus de arte contemporânea, é pensar que a arte é o cotidiano, a arte é a vida. A arte está aí, né? Está aí para todo mundo, está sendo produzida, né? E uma arte que, para nós, população negra, significa enfrentar um sistema racista, genocida, etnocida, significa muitas vezes enfrentar a sua própria mente, né? E todas as doenças que esse sistema racista traz para a nossa mente. Porque nós morremos de muito, nós morremos de bala, nós morremos no Sistema Único de Saúde, nós morremos de depressão, nós morremos de suicídio, né? Não é à toa que a população com o maior número de hipertensão, e não é biológico, né? Apesar de um documento do SUS, um documento agora, de 2015 do SUS, dizer que mulheres negras são biologicamente mais propensas à hipertensão do que mulheres brancas. Está lá no documento, biologicamente. A gente está falando de século XXI, né? Então, por isso que a gente precisa ainda, e muito, falar de racismo, né? Mas mulheres negras não são biologicamente mais propensas. Mulheres negras morrem muito mais de hipertensão porque mulheres negras enfrentam uma violência racial, a misoginia, o feminicídio, né, todos os dias nas suas vidas, né? E aí eu queria mostrar uma imagem, desculpa, você pode... É a única imagem que está solta no pendrive. E aí, para a gente encerrar... Ah, sim, vou te ouvir. A vereadora que foi assassinada aqui no Rio de Janeiro com um motorista. Para mim, o racismo, o negro, o branco, não tem diferença. Mas tem diferença, sim, ao preconceito. Carla.
Carla Pinheiro Machado, eu moro no Cais. Obrigada, Carla. Carla está lembrando do assassinato, do brutal assassinato de Marielle Franco, aqui no Rio de Janeiro, em março desse ano, que ainda não tem nenhuma resposta, né? Nós ainda estamos sem resposta. Muito obrigada. Acho. Ah, sim. Pode descer. Pode descer. Não, descer ali do ladinho. Isso. Ah, tá. Falar um pouco dessa imagem, que se trata da minha pesquisa atual, e que quando eu fui assistir os vídeos e ver as narrativas do Arthur Bispo do Rosário, e teve um documentário que o repórter pergunta para ele, mas então você está esperando a vinda do Cristo? E ele diz, eu sou o Cristo. E aí eu fiquei muito... Só essa. E aí não tem como não pensar, em termos religiosos, do fenômeno que a gente vive hoje, que é do crescimento neopentecostal no Brasil, né, e que tem a ver com a minha tese de doutorado. E essa imagem é de uma favela no Rio de Janeiro, em que alguns homens de uma clínica, de uma comunidade terapêutica, eu não sei se vocês sabem o que é comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica é como se fossem as antigas clínicas de reabilitação para pessoas que fazem uso de drogas. E cada vez menos o SUS, né, e o Estado têm assumido essas clínicas, e elas estão, muitas vezes, assumidas por algumas igrejas evangélicas, que têm feito esse trabalho de auxílio a essa população. Só que muitas vezes é um auxílio que não possui uma intervenção médica adequada, também não possui psicólogo, não tem assistente social, não tem psiquiatras, enfim, é muito complexo o quadro, né? E a pessoa que entra para essa comunidade terapêutica, ela precisa se converter, né? Ela precisa se evangelizar. E esse era um trabalho de uma dessas comunidades terapêuticas em que os usuários, né, as pessoas estavam lá, esse nome é péssimo, mas é o nome ainda do SUS oficial, eles estavam grafitando os muros de uma favela aqui no Rio de Janeiro com salmos e passagens bíblicas. Fazia parte de uma das atividades do espaço. E eu estava nesse dia, bem perto, e o vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, de Mateus, é uma passagem recorrente que está nos muros das favelas afora, né? Porque, e não é à toa, é uma mensagem que está falando de cansaço, das pessoas que estão sobrecarregadas, que não aguentam mais, e de um possível alívio, ou seja, um alívio que está por vir, né? E aí fiquei pensando muito também nas reflexões do bispo sobre o juízo final, né? Então, é um alívio que está para chegar. Esse alívio está para chegar. E tem várias passagens que estão ligadas a essa mensagem. Olha, não importa o cansaço e a dificuldade, vai chegar um momento de bonança, de alívio, de felicidade, né? De tranquilidade. E essa também é uma mensagem recorrente no discurso dos traficantes de drogas que se autodenominam evangélicos ou evangelizados no Rio de Janeiro. E aí eu estava vendo ele grafitar a imagem e eu perguntei, eu falei assim, nossa, parece o Bob Marley, eu na minha inocência, porque tinha um Bob Marley em frente, sabe, um Bob Marley imenso. E eu falei assim, nossa, parece Bob Marley. Ele olhou para mim bravo e falou, é Jesus Cristo. E aí eu queria deixar vocês com essa imagem de um Jesus Cristo negro, e de um Jesus Cristo que está próximo. Não é um Jesus Cristo que está distante e inalcançável. É um Jesus que está entre nós e é a nossa imagem e semelhança. E é um Cristo também que o bispo recupera a todo instante. E para a gente pensar, com todas as críticas que a gente tem à violência religiosa perpetrada pelo neopentecostalismo, mas pensar por que é que tem crescido tanto, e justamente entre essa população negra, favelada e periférica. Obrigada.
Bem, antes de passarmos para as perguntas, eu, enquanto mediador da mesa, gostaria de me posicionar brevemente a respeito do que foi dito aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui e ouvir tudo isso, porque estando mediador nessa exposição Quilombo do Rosário, é um trabalho, é um exercício diário de refletir em cima de todas essas experiências, não só minhas, como das outras pessoas, e passar isso, né? Fazer o exercício da própria mediação entre o que a exposição pode trazer às pessoas e o que elas mesmas já trazem para a exposição. E isso me lembra muito como tento agir com as crianças, né? Como falar com as crianças pequenas das escolas sobre uma série de fatores bem delicados e que aconteceram, e conversando muito com Diana, com Mona, é uma missão nossa, né, fazer essa revisão e falar disso com as crianças. É claro que de uma maneira muito específica, mas eu não me sinto confortável de deixar isso passar. Os ensinamentos sobre a Marinha foram incríveis, porque já estávamos há algum tempo confabulando sobre os códigos que estão ali presentes, sobre essas histórias, e não tenho muita proximidade à Marinha, então saber disso tudo é essencial para eu conseguir passar à frente. Pensei muito sobre a grande influência do carnaval, sobretudo o carnaval carioca, nessa manutenção da identidade negra que nós temos na nossa sociedade, porque surge a partir disso, é constituída majoritariamente por pessoas negras em suas comunidades, e muitas pessoas daqui já devem saber, no ano de 2018, o Acadêmicos do Cubango fez um enredo autoral em homenagem ao Bispo do Rosário, e no ano de 2017, a Renascer de Jacarepaguá promoveu um encontro poético e completamente utópico entre Carolina de Jesus e João Cândido. E era um enredo que, se eu não me engano, o nome era o Encontro do Papel com o Mar. Se eu não me engano, também, nesse ano de 2017, a escola que fazia parte do grupo de acesso ganhou o prêmio de melhor enredo pelo Estandarte de Ouro por essas questões, assim. Eles abordaram essas vicissitudes de uma maneira muito poética, porém muito viva. E, para concluir minha fala, Carol falou sobre magia negra, magia branca e religião. E eu, enquanto um graduando em História da Arte, tenho um grande problema na pesquisa da religião e arte, por diversos fatores, e eu pesquiso, sobretudo, a minha raiz de candomblé. Tentei fazer um projeto bibliográfico só baseado em autores e autoras negros e negras, e isso não foi possível, porque a arte e a história da arte se instrumentalizam muito fortemente de autores brancos, e tá sendo bem árduo. E quando a gente fala de magia negra, a gente está falando dos nossos ancestrais, né? E falando em resistência, eu penso muito naquilo que nós temos hoje no nosso país, na nossa cidade, que é uma grande resistência. Um dado: o candomblé da qual eu faço parte vem para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro em 1820. E ele vem do Benin, e a colonização do Benin pela França só acontece em 1900. Então, 80 anos depois, a França vai chegar lá. E hoje, a língua que nós cantamos na minha casa é o fombê, não é o iorubá. E é um fombê tido arcaico, porque no próprio Benin essa língua já está perdida por conta da colonização francesa. Os beninenses atualmente falam francês e não falam mais o fombê. O que eu quero instigar nisso tudo? Se os meus ancestrais, se os nossos ancestrais sobreviveram a todas as demandas do navio negreiro durante todos esses anos de escravidão, e se atualmente, em 2018, existe um grupo de candomblé que canta um fombê arcaico, que é uma língua que está perdida, os corpos de hoje não se amolecerão dentro dessas políticas governamentais muito estranhas. É isso, gente. Muito obrigado. E agora... eu gostaria de saber das perguntas. Quem tem perguntas? Quantas são?
uma Boa tarde, boa tarde. Então, meu nome é Vladir, né? E sou estudante de História, do curso de História. E é uma pergunta, mas quase uma provocação, uma proposição também, porque acredito que os três podem responder, mas é um pouco mais para que, me perdoe, esqueci seu nome. Isso, mas pelo que a Carolina, ela começou a nos provocar sobre o que seria o Bispo do Rosário em contexto de outros séculos, né? E fica realmente, eu concordo muito com o que ela falou, ele do 15 ao 18 com certeza ele seria morto pela Inquisição, no 19 ele provavelmente sofreria um pouco mais, mas talvez sobrevivesse, e no 20, né, ele é um homem do século 20, ele foi colocado no manicômio, foi considerado louco. Só que eu fiquei curioso para conseguir entender, ou até mesmo me deixar pensar um pouco mais, e que vocês talvez pudessem pensar junto comigo e me responder junto a isso, o que seria ele no 21, sabe? Aonde ele estaria colocado no 21? Aonde você tem aonde nós temos uma luta, vocês falam muito sobre a questão da liberdade, né? Mesmo ele trancado durante anos e décadas dentro de um manicômio, ele se trancou até mesmo numa sala para conseguir produzir um pouco mais, e aí a sala se tornou o museu. Ele era o homem, mesmo trancado, ele era o homem mais liberto do mundo. Então não tem como você trancar, e já foi provado e comprovado. Ele deu um exemplo maravilhoso com a questão dos idiomas, né? do Yorubá. Isso não tem como trancar, você não tem como prender. Essas pessoas que lutaram muito durante esse período são pessoas libertas, não tem como. E dentro dessa concepção de liberdade, não conseguindo trancar, no contexto dele como militar, ele foi marinheiro, boxeador, como o Álvaro colocou muito bem, no contexto dele da área da psicologia, né? Da psiquiatria, que foi colocado também bastante, e até mesmo no contexto religioso, no 21, já que dizem que é uma nova era e que pensamos um pouco diferente, que evoluímos ou não evoluímos, aonde que ele estaria enquadrado? Ele, por exemplo, num exemplo de Maria Carolina, ele seria uma Conceição Evaristo, brigando por uma vaga até mesmo na academia, ou ele seria uma pessoa que por brigar muito, ou por bater de frente muito, defender muito as suas ideias, ele já teria sido morto pela sua militância, como aconteceu com pessoas negras que lutaram por si, né? Em qual lugar que ele seria enquadrado hoje? Sei que é uma proposição, não é concreto, é abstrato, mas, enfim, eu acho que ela começou tão bem, eu queria que ela terminasse no 21, sabe? Para saber mais ou menos. Eu queria saber qual foi o dia, o mês e o ano que o Arthur Bispo veio para aqui, para o Rio de Maranhão. É dia 6 de janeiro de 1939. É por isso que eu não falo mal do racismo, nem do negro, nem do branco. Eu só falo que eu sou dignada a preconceito. Eu não sou contra, não, entendeu? É como meu companheiro faleceu dia 26 de setembro, ele era moreno, ele chamava Ivo Brito de Moraes, era poeta e compositor lá do CAPES Arthur Bispo. E parabéns para vocês, que eu passei meus feriados em casa, prestando atenção no Jornal Nacional. Boa tarde a todas e todos. Essa mesa maravilhosa, né, desse evento muito importante.
tanto pela temática como pelo local, território que ele está sendo feito, né, que é um território de resistência. E o extremo Zona Oeste aqui todas as vezes... eu sou Mona, estou mediadora da exposição Bispo Quilombo do Rosário. E assim, falar sobre todos esses questionamentos que a mesa colocou hoje me traz muito a lembrança de uma frase, né, que nossos passos vêm de longe. E o quanto que os nossos passos vêm de longe é a gente ver referências negras que a cada século ela se ressignifica, ela retorna à vida, né? Retorna essa resistência, e o quanto que ela consegue do pouco ou do nada surgir enquanto referência, enquanto griot mesmo de toda essa população negra afrodescendente. E aí quando a gente traz para a centralidade do debate o Nego Bispo, né, que é o Arthur Bispo do Rosário, que vem ali do Nordeste, Japaratuba, Sergipe, e que hoje que tem toda uma estrada de revolução, de resistência, de nunca ter se curvado, né, e de, pelo contrário, através da resiliência, que quando eu penso nele, assim, é muito nessa questão dele ter, com o pouco que ele tinha, resiliência, ele ter construído um império e ter dado, né, uma visibilidade para hoje o museu, né? E não existiria esse museu assim como a própria vinda da história da colônia Juliano Moreira. O que seria se não fosse o bispo aqui, sabe? Será que ainda existia a colônia Juliano Moreira? Será que todo mundo saberia, conheceria Taquara, Jacarepaguá? O que tinha sido feito desse espaço, né? E aí ele veio com uma missão e ele cumpriu essa missão, porque ele não só libertou os irmãos que estavam nesse cativeiro, né? Mas ele ressignificou o cativeiro, hoje é um museu. E para além disso, eu vejo que ele está travando hoje ainda uma luta dentro da história da arte, né? Que é um curso de graduação que ele está lá, que está chegando, né, mas mesmo tendo construído toda a história dele para fora do Brasil, dentro hoje da academia, o bispo ele está resistindo, né? Tem atividades do educativo do museu, que é a Caixa dos Escolhidos, que estão indo para as escolas, as crianças e as escolas públicas estão tendo acesso à história do bispo, né? E o quanto que é importante nós termos continuidade dessa resistência, né? Eu acho que fazer esse debate no museu, que se propõe a ser um museu que debata a questão da identidade, a questão do território, e, para além disso, debater a questão dessa loucura, né, da manicomização, do encarceramento do corpo negro, é extremamente importante, né? E eu acho que a gente precisa realmente trazer isso para a comunidade, isso para as escolas do entorno e levar isso para outros espaços também, né? Quando teve um encontro de museus aqui no Rio de Janeiro, eu tinha acabado de conhecer Diana e eu até perguntei para ele, cara, como é que eles fazem um encontro de museu e não convidam o Museu Bispo do Rosário? Que absurdo é esse, né? E aí você vê, né, um museu que ele tem de frente um homem negro nordestino, né? Então é um absurdo, né? Tanto é que essa exposição com o curador Roberto Conduru vem muito com essa ideia de reparação histórica, identitária e cultural do bispo, né? Ou desses vários bispos inventados, reinventados. E gostaria de estar fazendo essa consideração e agradecer esse espaço. E principalmente o que o professor trouxe sobre o João Cândido ter sido tratado pelo Juliano Moreira. E eu não acredito em coincidências. E os nossos ancestrais, eles trabalham muito bem as conexões. É isso. Boa tarde. O mediador falou sobre nós considerarmos, né, a questão da história com crianças, com adolescentes. Sou professora. E eu gostaria de saber
se alguém aí da mesa, inclusive o mediador também, porque são pessoas de diferentes idades, vocês estão na universidade. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar da criança, adolescente que vocês foram na escola de vocês, em relação à história, essa história que vocês trouxeram, sobre a religião ou sobre a literatura mesmo, como ela falou, da Carolina ou da Conceição Evaristo, mas na época que vocês eram adolescentes, no fundamental. O que vocês viram lá na escola? Mais alguém tem alguma outra pergunta que a gente faz um... Vamos fazer então isso? Tá. Podem se sentir à vontade aí. Carolina, come? Tá. Oi, tá dando para me ouvir? Tá, né? Vladir, né? Eu ouvi bem? Começar respondendo aqui o Vladir. Primeiro, obrigada aí pelos questionamentos, pela troca. É sempre uma troca, né? E, Vladir, você perguntou como que o bispo seria... Quem o bispo seria no século XXI, né? Eu acho que o bispo é o que a gente está fazendo aqui no século XXI, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é uma leitura do bispo. A gente está reconstruindo um bispo com a nossa leitura de agora. Então, eu acho que o bispo do século XXI é o Museu Bispo do Rosário, é o que a gente está fazendo aqui nessa mesa, né? Porque é isso, a gente está reconstruindo uma memória, né? A Grada Quilomba, que é uma escritora incrível, ela fala que a memória é do presente. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui ao contar a história do bispo, já não é o que o bispo viveu na década de 30, é a nossa visão sobre quem é o bispo. É a memória que a gente constrói hoje, no século XXI, do bispo. Então, o bispo é o agora. O bispo é o que a gente está fazendo nessa mesa. O bispo é a ressignificação desse espaço agora, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Em como que a gente está construindo as narrativas. São construções do nosso presente. É o presente que nos permite construir essa narrativa, né? Agora, se a gente... Não sei se isso te contempla, mas se isso não te contempla, pensar que se o bispo nascesse agora, né? Mas isso a gente não tem muito como saber, né? Nem se ele teria produzido da forma que produziu, né? Enfim. De repente, eu fiquei pensando muito num filme, que é do Clementino Gomes, que é um cineasta negro. E o Clementino tem um curta sobre São Sebastião. E aí é o dia que o São Sebastião, no século XXI, acorda numa favela do Rio de Janeiro. Aí São Sebastião acorda nessa favela, tipo, aparece ele acordando assim, ele vai olhando em volta, não reconhecendo bem as coisas, mas reconhecendo, achando tudo estranho. Aí ele pede ajuda a uma pessoa e ele tá do jeito que São Sebastião se apresenta pra gente, né? Ele tá tipo com uma tanguinha assim, sem camisa, descalço, e aí a primeira pessoa que ele vai pedir informação corre dele, que acha que ele vai roubar, e aí ele fica super assustado, ele só queria pedir uma informação, e aí ele vai andando, e aí ele encontra uns garotos brincando na rua, os garotos começam a brincar com ele e falam, vem com a gente, tá com fome? Ele fala que tá, então vem com a gente. Aí ele sobe uma favela, e na favela tem uns meninos treinando passinho, e aí ele começa a dançar, com toda a corporeidade e ancestralidade africana negra, e ele começa a dançar rapidamente, ele já está dançando que nem os meninos do passinho, que acho que esse dizer, São Sebastião é negro, tá? São Sebastião é negro. E aí ele começa a dançar que nem os meninos do passinho, aí está tendo um ensaio de um bloco de escola de samba, ele também rapidamente, aquele som remete a ele, e o corpo dele responde de forma muito rápida. E depois, São Sebastião desce da favela, e quando ele desce da favela, ele é assassinado por um policial militar, que acha que ele está armado, mas ele só tinha, na verdade, na mão, não sei se era não sei o que ele estava na mão, era alguma comida que ele estava na mão, e ele é assassinado. E ele confunde isso com uma arma e uma pistola, né? Então,
Eu acho que são vários caminhos possíveis, né? Mas eu fiquei pensando principalmente em que, na verdade, o bispo seria hoje o que a gente está fazendo hoje. É a reconstrução da memória do nosso presente que a gente enxerga e vê quem é o bispo, né? E isso nos ajuda a pensar, eu acho que é um pouco também o que foi falado aqui, que é nenhum passo atrás, né? Porque a gente foi longe demais. Eu estava numa mesa mais cedo com o Amaury Pereira, não sei se todo mundo conhece, Amaury, militante histórico do movimento negro, estuda, doutor em ciências sociais, estuda a história do movimento negro, e eu amo o Amaury, ver o Amaury falar, porque o Amaury é super otimista, né? E o Amaury tem uma tranquilidade, eu acho que é a tranquilidade de uma geração que já passou por tantas violências e tantas coisas, que ele falou assim, gente, não tem como voltar atrás. Como que a gente volta atrás? Não tem, a gente chegou longe demais, a gente fez coisa demais. Lógico, tem autocrítica, tem retrocesso, tem dificuldade, tem. Mas o caminho que a gente abriu, né, é o que ele fala, capilarizou. Está capilar. Né? E aí isso não volta, essa capilarização de entender uma sociedade racista e de entender toda a potência que o negro tem, isso não tem volta. Agora, como que a gente fala com os nossos, como que a gente fala com a escola básica, isso é um desafio, né? Como que a gente dialoga com o que está acontecendo agora, né? A gente tem muitos desafios, né? E é por isso que eu trouxe a imagem do Cristo negro, que é para a gente pensar também como que essas interpretações do Cristo, né? Como que esse Cristo é reinterpretado, né? E para a gente pensar o momento que a gente está vivendo, de que as pessoas se sentem muito desamparadas, as pessoas se sentem solitárias, as pessoas se sentem desamparadas, as pessoas olham para frente, muitas vezes não vê um caminho, né? A gente teve uma época de crise econômica, enfim. E como que, na verdade, esses discursos totalitários, esses discursos expansionistas, esses discursos muitas vezes preconceituosos, eles acabam encontrando um lugar, porque eles oferecem uma saída que quase sempre é milagrosa, né? Uma saída instantânea. Então a gente vai mudar tudo isso que está aí. Não é isso? Vamos mudar o quê? Tudo isso que está aí. Né? Para a gente pensar, né? Abrindo um canal aqui para a gente pensar. Mas eu acho que o que a gente construiu em termos não só dos movimentos dos negros no Brasil, porque o movimento negro é isso, né? Não é uma entidade que está pairando sobre nós, é um movimento de pessoas negras que foram construindo suas redes, o discurso, foram ocupando espaços institucionais. A gente perde dinheiro, perde financiamento, mas isso está aí, né? Isso tem se expandido. Agora tem outros desafios e a gente pensa como lidar com eles, né? Mas eu acho que a história, tanto do bispo quanto a história de Carolina Maria de Jesus, eu poderia citar dezenas de outras histórias, como a história de João Cândido, como várias outras histórias, como as nossas histórias, como as suas histórias, são a prova de que, não, a gente criativamente está subvertendo tudo há muito tempo. Os nossos ancestrais estão fazendo isso. E aí é isso, né? Porque você falou em relação à resistência da sua casa de candomblé, e eu fiquei pensando no Kabengele Munanga, antropólogo negro, e ele fala uma coisa, que ele fala que a religião foi o núcleo duro pelo qual se organizou a resistência negra no Brasil. Então não dá para pensar a resistência negra sem pensar o fator religião ou religiosidade, porque é onde a gente se organiza. E até nas ressignificações que a gente faz da religião, porque o cristianismo do bispo, ele não é o catolicismo oficial. O cristianismo do bispo é o catolicismo que está vendo Cristo como algo que está aqui, está próximo, está na gente. No limite é o que está dentro da gente. E se vocês forem no limite, é o que as religiões de matriz africana e afro-brasileiras fazem. A divindade, a deidade, né? Não tem essa ideia de deidade, mas se a gente quiser pensar numa deidade, num sagrado, o sagrado é a natureza, e a natureza somos nós. Então tudo é sagrado. Orixá, sou iniciada de candomblé, Orixá está dentro de mim. Quando eu estou aqui, Xangô não se despede de mim lá na porta e fala, olha, agora é contigo. Xangô está aqui, né? A natureza está em mim, a natureza está em tudo que nos cerca. Então isso... E aí quando você pega um Cristo, você subverte um Cristo loiro, eurocêntrico, você bota um Cristo negro, você não está dizendo que aquela população está ali apática, recebendo aquela religiosidade, como a gente gosta de falar, né? As pessoas bando de ignorantes, como é que acredita nisso? Essas pessoas não estão ignorantes. As pessoas têm uma carência, tem uma forma que o Estado chega através dela, que é com a violência, que é com caveirão, não é isso? Que em todo caveirão tem um pouco de navio negreiro, não é isso?
Então o Estado está chegando dessa forma, então tem uma série de questões, mas essas pessoas estão ressignificando sim, as pessoas estão entendendo sim, estão vendo sim, né? Então como que a gente consegue um diálogo? Aí qual é o diálogo possível, né? Para poder continuar ressignificando as nossas... Porque ressignificar as nossas narrativas, dar voz e visibilizar as nossas narrativas é reconstruir a história do nosso país. E é isso que eu acho que é um caminho sem volta, que a gente está fazendo, né? Do mesmo jeito que não chamaram o Bispo do Rosário para o encontro de museus, eu não estou vendo a moça aqui que perguntou, mas do mesmo jeito que também a Academia Carioca de Letras disse esse ano que Carolina Maria de Jesus não era escritora. E aí a gente pergunta, quem é a Academia Carioca de Letras? Quem é a Academia Brasileira de Letras? Tem um espaço de elite de poder, mas quem são eles? Sabe? Quem são eles? Né? Nós somos a base, nós somos a maioria. Então eu acho que é disso que a gente tem que ver. E aí levar a Carolina para a escola, levar a Bispo do Rosário para a escola. Eu não conheci Carolina na escola, conheci Carolina na universidade. No meu ensino fundamental eu não li nenhuma autora negra, não li nenhum autor negro, desconhecia, não sabia, não tive nenhum professor negro, não tive nenhuma professora negra, não tive nenhuma boneca negra. E eu sou jovem, né? Espera, já passei da faixa da juventude, mas ainda me considero jovem. Mas eu vou em muitas escolas falar de Carolina Maria de Jesus, falar de intolerância religiosa, falar de racismo, e vejo os colegas fazendo, porque para a gente não tem conhecimento e extensão de conhecimento que não vá para o chão da escola. Se não vai para o chão da escola, qual é a mudança efetiva que ele proporciona? Porque enquanto a gente ficar na universidade escrevendo e falando para nós mesmos, isso não faz diferença. Né? Então, qual o conhecimento que a gente pode ser produzido, que ele pode ser estendido, que ele possa estar em diálogo, né? E quais os outros conhecimentos? A universidade é uma forma de produção de conhecimento, tem milhares. Né? Nosso povo está construindo conhecimento aí, sem necessariamente pisar na escola formal, sem necessariamente ser alfabetizado, mas produzindo conhecimento extenso, vasto, importante. Enfim. Então, como a Carolina já falou, e acho que ela apresentou muito bem a sua questão, realmente seria um exercício, né, de ilação, pensar o que seria o bispo, como seria a situação do bispo hoje em dia. Mas eu fico pensando, que eu acho que é um pouco o que eu entendo, é o que seria, na verdade, tratamento em relação ao bispo hoje, né? Ou seja, quando o bispo foi internado pela primeira vez, a gente estava na década de 30, né? No final da década de 30, e o modelo médico-psicológico, vamos dizer assim, basicamente era um modelo de contenção, né? Ou seja, um modelo de tratamento medicamentoso, né? A lobotomia tinha acabado, ainda não tinha chegado, ela vai chegar acho que na década de 50 no Brasil. Mas assim, já existia uma série de técnicas de controle medicamentoso ou de práticas que eram muito mais violentas, né? Ou seja, práticas de contenção mesmo. E ainda bem que a gente teve a reforma psiquiátrica, né? E hoje o modelo, pelo menos o modelo preconizado na grande maioria do Brasil, é um modelo muito mais humanizado e, consequentemente, o tratamento do bispo, eu acredito que seria diferente do que ele teve na década de 30, na década de 40. Ou seja, eu acho que é o máximo que eu posso pensar é que assim, a forma de tratar, né, a esquizofrenia do bispo seria diferente hoje em dia e, consequentemente, talvez o caminho do bispo fosse um caminho um pouco mais humanizado. Agora, isso é uma ilação, né? A gente não dá para saber como seria, mas eu acredito que seria bem mais humanizado. Tanto acho que a gente não pode esquecer que aqui nessa instituição hoje você tem um museu, né? Que na verdade é um museu que reconhece a obra, reconhece o trabalho do bispo e faz valer esse trabalho do bispo para as próximas gerações, para que esse trabalho e esse olhar sobre a singularidade do outro seja reconhecida e seja valorizado. Então eu acho que a gente está num momento que é diferente,
nesse sentido, né? E se a gente for parar para pensar, né, o título da exposição, né, o que seja Quilombo do Rosário, e como a palavra quilombo, pelo menos na nossa tradição, tem a ver com resistência, como a Carolina já falou, né? Ou seja, a própria idealização dessa exposição, desse debate, desse projeto, sinaliza para essa resistência que hoje o campo da saúde mental, tem produzido no Brasil. Eu, pelo menos, assim, tendo a ver, né, por essa perspectiva, né? Ou seja, o quanto o campo da saúde mental avançou, e espero que avance sempre, e cada vez mais, rediscutindo as suas práticas, rediscutindo qual é o papel dessa saúde a partir do momento que essa própria medicina pensa a loucura como doença mental, a partir de uma certa perspectiva, e tem pensado, ou pelo menos tem reconstruído essa forma de pensar, né? Em relação à sua pergunta, que eu acho que é uma pergunta super importante, né? Ou seja, no meu ensino fundamental, na verdade, a discussão sobre, né, a contribuição, né, do negro, da tradição africana e afro-brasileira, ela sempre ficou restrita ao 13 de maio, ou seja, na minha época nem 20 de novembro, era 13 de maio. Então ficava muito restrito a isso. Mas no meu ensino médio, ou seja, né, quando eu estava no segundo grau, né, que hoje a terminologia é outra, mas no segundo grau eu tive uma professora de História Negra e que discutia bastante história da África e o papel, a contribuição afro-brasileira no Brasil. Inclusive a gente ensaiava algumas peças, porque eu estudei numa escola estadual, né, uma escola pública, mas essa escola tinha um teatro, então a gente encenava muitas peças. E a gente encenou algumas peças, uma que eu lembro era sobre o poema de Castro Alves, as poesias de Castro Alves. Então a gente sempre estava fazendo alguma atividade voltada para a contribuição dessa tradição de matriz africana ou afro-brasileira. E que acabou também redundando nessa continuação quando eu fui para a faculdade. Na faculdade, curiosamente, eu não tive professores negros, né? A minha faculdade, na verdade, todos os professores que eu tive foram professores brancos. Mas lá na faculdade, que eu fiz na UERJ, você já tinha um movimento que discutia, né? Ou seja, ainda se comparado ao que a gente tem hoje, era um movimento bastante incipiente, bem pequeno, mas já se apresentava na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E muito por conta da contribuição do movimento negro, que foi ao longo do tempo colocando essas questões como pauta, né? Eu até estava lembrando, quando você falou, eu lembrei de uma das reportagens, porque assim, novembro, na verdade, é o mês que se fala sobre o negro no Brasil, né? A gente ainda está bastante... É por isso que a gente ainda não avançou, né? A gente continua ainda... Mas assim, vamos dizer que a gente avançou, se a gente for parar para pensar que antigamente era só dia 20 de novembro. Hoje, na verdade, é o mês inteiro, né? Mas há alguns anos atrás, era só no dia 20 de novembro, as pessoas, não, tem que lembrar que tem o dia da consciência negra, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. Aí fazia no dia 20 de novembro, aí depois esquecia, para o resto do ano só lembrava no 20 de novembro. Hoje, na verdade, né, nos últimos anos tem sido o mês inteiro, e você tem uma série de reportagens, o que mostra que essa questão está cada vez mais presente ou presentificada no dia a dia, né, da gente. Então eu acho muito importante isso. E aí uma dessas reportagens era sobre essa discussão do 20 de novembro, né, como foi em Porto Alegre com o grupo Palmares, né, que essa discussão sobre mudar a data, né, da comemoração começou a ser gestada. Pelo menos essa é uma das versões da história. Mas vamos tomar essa versão da história como a possível ou a mais possível dentre as versões que ainda podem ser construídas. Na verdade, a gente sabe que nas histórias são versões. Então, a partir disso, na década de 70, a gente tem uma maior,
vamos dizer assim, uma maior contribuição do movimento negro tentando modificar a data, né? Ou seja, sair do 13 de maio para o 20 de novembro, como uma forma de reconhecer essa luta dos movimentos negros na tentativa de tornar agente da sua própria história. E eu acho que é isso que é importante. Olha, eu não vou me aventurar muito onde o Vladir falou, onde ele seria hoje, porque eu acho que, tanto Carol quanto o Edilberto já deram uma posição bem legal sobre isso. E acho que ele viria dos mesmos lugares, passaria por vários problemas e sabe-se lá se ele seria mais uma pessoa anônima na história e não essa pessoa que se tornou tão famosa quanto hoje. Quizá essas coisas, enfrentando filas, sendo mal atendido em vários lugares, na condução, no transporte, no emprego, enfim, essas coisas que são bem difíceis, já eram difíceis a fase dele e depois. Eu também acho, assim, eu gostei também dessa, eu queria só reforçar um pouco essa pergunta, que para mim é muito cara, né, sobre o que eu vi nas escolas em relação à história do negro e tal. Bom, eu não ouvi, né, não tive, né, não existiu. Eu sou um cara que eu nasci no ano do golpe militar, eu nasci em agosto de 64 e enfim, então eu passei, quando acabou o regime militar, eu já era um adolescente, já era mais que um adolescente, né? E a única coisa que eu aprendia o tempo todo era o mito das três raças, da união das três raças, né? O que hoje sabemos que é uma falácia, porque união é o seguinte, se é a união das três raças, todo mundo tinha que estar numa situação bem difícil. E racialmente isso não existe, não é uma realidade, tá? Você teria pelo menos essa união para cima, para ter muito mais negros ricos e de elite do que não temos hoje, né? Então, mas eu aprendi isso, foi essa coisa que eu aprendi nos livros de ordem, OSPB, Ordem Social Política Brasileira, que eu odeio até os dias atuais com todas as minhas forças. Algo que eu acho extremamente fascista, porque eu ficava lá cantando o hino nacional, achando a bandeira, mas não entendia nada do que eu estava fazendo. Eu achava um porre, porque às vezes estava chovendo, às vezes estava sol, e eu tinha que ficar lá formado como militar e sem nenhum tipo de relação entre mim e aquele pavilhão que estava lá sendo estendido, porque sem nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto. Quem mais me ensinou a história do negro durante a minha infância foi meu pai, né? Foi meu pai, não foram meus professores e professoras. Isso eu explico um pouco no meu primeiro livro, que é A Ressaca da Marujada. Eu conto um pouco dessa história, saudoso nos agradecimentos. Eu contei um pouco dessa história, que era ele... eu fazendo, era muito comum fazer cartolinas, colar cartolina, fitas verde e amarela, purpurina, e aí você recortava os livros, a gente recortava livro, tá? Recortava livro porque não tinha xerox, essas coisas, e ao mesmo tempo, enfim, a gente cortava, essa é uma outra discussão, enfim, colava, então era dos heróis nacionais. Então peguei Rui Barbosa, Deodoro da Fonseca, enfim, esses homens, o Garrastas Médici, né, entre outros, e juntava e começava a colar e a botar fita verde e amarela, purpurina, aquelas coisas. E meu pai chegou do trabalho e falou assim: não tem nenhum negro aí nessa cartolina? Eu falei assim: não, pai, assim, mas você não conhece? Você ouviu falar em João Cândido, Marcílio Dias? E começou a falar de negros que ele entendia que eram homens importantes e heróis. E eu falei: pai, eu não sei quem são esses homens, não tenho a mínima ideia de quem são esses homens, eu não sei quem são, né?
Enfim, ele pediu para eu falar com o professor de história, depois, nem era estudo de história, era estudos sociais, e ele chegou, e nessa hora, nessa coisa, eu cheguei e falei, bom, pai, beleza, e ele falou para não perguntar porque estávamos sob regime militar, e o regime militar é covarde, né, porque ele mata, tortura e não deixa você reclamar, né, são vários homens te torturando o tempo todo, e foi isso que eu acho que me fez entender a importância da história do negro também, né? E porque eu fiquei muito tempo sem estudar, sem falar sobre negro, sem entender ter uma identidade com a minha história ao longo do ensino fundamental, o médio, e só na universidade que eu comecei a ter um pouco mais de contato com essa história. Eu acho isso criminoso, extremamente criminoso, porque eu já perdi meu sobrenome. Eu só restam os nomes portugueses em mim. Nascimento é um nome de preto, Rosário é um nome de preto, né? São nome de pessoas negras. Conceição é o que restou, porque os portugueses, os descendentes portugueses, tiveram os Pereira, os Oliveira, para lá, o meu se foi. E eu acho isso extremamente criminoso, né, com a gente. Então, assim, hoje eu estou aqui, como eu estou em vários lugares, lutando justamente para que a Lei 10.639, que é aquela que hoje, e a 11.645, que obriga o ensino de história do negro no Brasil e a história da África, sejam presentes em cada sala, em cada turma, que entenda um pouco desse nosso legado, né? É isso. Tentando sintetizar diretamente a pergunta da senhora, nada. O meu ensino... E olha que eu sou de uma geração mais nova, né? Então, existe um tempo que as coisas poderiam ter mudado, mas não mudaram tanto. O meu ensino fundamental, nada. Eu estudei numa escola particular, então é um privilégio que eu tive, e mesmo assim não chegava esse tipo de conteúdo. Felizmente, no ensino médio, eu tive a oportunidade de passar por uma das melhores escolas técnicas do Rio de Janeiro, que era a Escola Técnica Federal de Química, que virou Cefetec, e agora se chama IFRJ. 4 anos de ensino médio técnico integrado ao ensino médio, 1 ano de ensino de História, 1 ano de ensino de Geografia e 1 ano de ensino de Artes. Eu não preciso nem dizer que de 4 anos eu aprendo 1 ano de História, eu não aprendo nada de História. E é o tipo de revisão que eu, hoje em dia, tento, não só no exercício de mediador, de educador, mas no exercício da vida mesmo, enquanto gente. O pouco que eu sei passar para as pessoas. E não é nem passar, é trocar, né? Porque a gente vai trocando um pouquinho daqui e ali. E a gente pede a revisão, mas a gente continua falando do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um autor que há muito tempo já tem sido levantado as questões racistas em sua literatura, mas ela persiste dentro da educação infantil. Será que não tem nenhum tipo de outro autor de qualidade parecida ou superior, que tenha um posicionamento ético mais coerente para com as nossas discussões atual? E na Faculdade de História da Arte eu faço a Escola de Belas Artes da UFRJ, eu tenho 49 disciplinas obrigatórias, lineares, cronológicas, eu tenho uma disciplina para tratar de arte africana e afro-brasileira de modo super anacrônico. Então é um batidão. Inclusive não tenho professores negros na minha universidade. A professora que dá essa disciplina, ela é uma professora não especializada em arte africana, é uma senhora que acaba fetichizando muito as culturas africanas, e eu tenho essa vontade, assim, de um dia ocupar aquele cargo dela, e é por isso que eu estudo. E em relação às crianças, obrigado. Em relação às crianças, eu acho que a gente pode trabalhar de uma forma muito não velada, mas de uma forma das entrelinhas. Recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças de 4 a 5 anos aqui na exposição, e eram crianças muito animadas, felizes, e cantamos cantigas de marinheiro na parte dos barcos, prosseguimos, e num determinado momento tem um vídeo das Mulheres de Pedra, chamado Feminina, as mulheres nuas, e falamos sobre o sagrado feminino, sobre essas potências, falamos das pluralidades africanas e cantamos Emina Dodô Rumale, Emina Dodô Rumale, Arrum Tossim, Arrum Demilô, Emina Dodô Rumale,
Eu não falei para as crianças que eu estava cantando para Vodun Aziritobosi, que é uma ninfa das águas. Eu não contei que é uma divindade não iorubana, mas eu falei de pluralidade africana. Eu não acabei reverberando com esse processo de nagotização, desse processo hegemônico, pasteurizante, de tratar todos os grupos africanos que vieram nesse regime escravocrata como se fossem únicos. Como ele mesmo disse, baianos e maranhenses podem ser parecidos, mas eles não são iguais. É isso. Obrigado. E para concluir, como um afeto que você apontou logo no início, o museu está presenteando as pessoas da mesa com esses materiais pedagógicos, que são super bons, assim, minha opinião. Caiu os 10 minutos. Gente, nós já estamos encerrando. Oi? Isso, mas antes de sortear os livros, eu só vou informar que amanhã nós continuamos com esse ciclo de conversas. Nós temos a mesa da manhã, às 11 horas, Saúde Mental da População Negra, e a mesa das 2 horas da tarde, Memória e Patrimônio do Negro no Brasil. Tá bom? E agora vamos ficar com o João. Então, vamos lá, bem Capricórnio agora. Todas as pessoas chegaram a assinar essa lista na parte da tarde? Sim? Não? Quem não assinou? Porque agora nós vamos ter os mimos, né? Da nossa conversa, e João vai sortear. Eu vou ler aqui. Do 1 ao 25. Pode. Cláudia Maria Pereira. Vamos. Que ela possa escolher, né? Vamos. Você pode escolher, Cláudia. Pode. 21. Vanessa Magalhães Pinto. Pode escolher. Próximo. 18. Gustavo Carvalho. Cadê? Pode escolher um dos mimos. Próximo. 24. Hildeberto Vieira Martins. E temos mais um, né? 15. Carla Machado. Esse daqui também. O próximo e o último. Aqui, Carla. 18. Já foi. José Elias Silva. Jorge, perdão. É Jorge? É ele. É Jorge mesmo? Então tá. Aqui, ó. É isso, né, gente? Terminamos por hoje. Muito obrigado pela participação de todos e amanhã a gente se encontra.